Nós estamos aqui na cidade de São João da Boa Vista, aqui com o irmão Lucas Aguiar, nosso evangelista aqui na cidade de São João da Boa Vista, e estamos fazendo esta programação interessado em você, levando até você o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, todos vocês aí daqui da cidade de São João da Boa Vista, Mojimirim, Mogi Guaçu, Vargem Grande do Sul, Poços de Caldas, todos vocês aqui da redondeza, aqui da vizinhança, estar convidados a estar conosco logo mais às 18h30, aqui no Tabernáculo Novo Dia, no bairro Santa Rita, a 5 minutos do centro da cidade de São João da Boa Vista. E o nosso telefone para contato, se você desejar vir e nos contatar, é 019 99 730 6239. 019 730 6239. Você liga e nós podemos entrar em contato com você. Pois bem, nesta programação nós vamos falar um pouquinho sobre o selo de Deus. O que é o selo de Deus? O que é um selo? O que representa um selo? Um selo trata de uma obra terminada. Por que o crente passa por 3 etapas? Santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. E é justamente na terceira etapa é que ele é selado, porque o selo se fala de uma obra consumada. O exemplo, você mora lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Norte, no Nordeste, e você quer usar o velho sistemas do passado, o seu parente lá no meio da mata, lá, ele não tem um celular, ele não tem uma internet, ele não tem um telefone, ele não tem um orelhão, e você quer comunicar com o seu parente, com o seu amigo. O que você faz? Você esboça uma carta, coloca no envelope, vai até o correio, paga pelo selo. Você não vai pagar pela carta, você vai pagar pelo selo. Você sela a sua carta, coloca no correio e o correio se encarrega de levar esta carta até o seu amigo. E a sua carta, depois que você sela ela, ninguém pode romper. Se a justiça quiser parar, interditar a sua carta, abrir a sua carta, para ler o que está no conteúdo da sua carta, ele precisa que o juiz lhe dê autorização para isso. Senão a sua carta é inviolável. O crente, ele é inviolável. Satanás não pode violar o crente, porque ele está selado com o selo de Deus. E o selo de Deus é o que determina que a carga está pronta para viajar, que a carga foi inspecionada pelo inspetor de qualidade para viajar. E o Espírito Santo é o nosso inspetor. E para você ver que eu não estou falando tonteria para você, que Deus, o próprio Deus, ele envia 7 cartas, ele vai no seu correio e ele envia 7 cartas para 7 eras da igreja. E cada uma daquelas eras, ele tinha um carteiro que entregava esta carta, entregava esta correspondência. Na primeira igreja ele enviou Paulo, depois Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e a 7ª igreja recebendo a 7ª carta que é hoje, o William Marlon Branham. Eles foram o carteiro de Deus para trazer as boas novas de salvação para nós. Isso representa o selo de Deus. E quando Deus termina a sua obra, então ele sela a sua obra, e a sua obra é inviolável. O profeta de Deus faz referência àquele vagão de trem com boas mercadorias. Então o pessoal da mão de obra, o pessoal do serviço pesado, eles vão, carregam o vagão, lá tem um conferente, que no caso seria o pastor, conferindo a carga para ver se está tudo em ordem, se está realmente o material que está destinado naquela nota fiscal. Quando a carga é terminada, aí então aciona o inspetor de qualidade. O inspetor vai inspecionar se aquela carga está no destino certo, se aquele produto que está na carga realmente é o produto que está na nota fiscal. Aí ele carimba, dá o ok, aí então ele libera aquele trem, aquele vagão
para andar, para viajar. O que o Espírito Santo faz? Os nossos conferentes de carga, que são os nossos pastores, aqueles que cuidam de nós no dia a dia, aí vem o inspetor de qualidade, que é o Espírito Santo, para saber se esta carga está realmente dentro dos padrões celestiais de Deus. Agora, o nosso carteiro que trouxe para nós esta carta, essa 7ª carta, para a 7ª era da igreja, chama-se William Marron Branham. Agora, ele foi o carteiro, não sou eu o carteiro. A mensagem não é minha. A mensagem não é do pastor X, pastor Paulo, pastor Pedro, pastor José. Não, nós somos simplesmente repetidores daquilo que Deus fez através do seu profeta. Nós não vamos ser julgados naquele dia pela mensagem do nosso pastor, vamos ser julgados pela mensagem do profeta. Prova é que quando ele disse para vós, eu quero ver Jesus, ele disse, não, você não pode ver Jesus agora, ele está além de você. Mas um dia ele virá a você. Só que quando chegou esse dia que ele veio, nós não acreditamos. Ele disse, um dia ele virá a você e você será julgado. Quando que foi que o William Marron Branham foi julgado pelo evangelho que ele estava pregando? E ele foi julgado pela mensagem que ele estava pregando. Agora, eu quero ter a minha própria mensagem. Você quer ter a sua própria mensagem? Mas nós não temos uma mensagem. Nós somos portadores da mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Agora Deus enviando 7 cartas, 7 carteiros, um para cada era. Paulo começou, Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley, e fechando a 7ª era da igreja com a 7ª carta. E estas cartas foram seladas, cada uma delas foi selada. Foram 7 cartas para 7 igrejas, 7 selos. Agora a última carta, que é para os nossos dias, selada pelo Espírito Santo. Sabe por que nós fomos selados pelo Espírito Santo? E Satanás não pode romper, porque se ele romper esse selo, ele vai descobrir que o meu nome está no livro da redenção, o seu nome está no livro da redenção, nossos nomes estão no livro da redenção, e ele vai fazer tudo para que nós não concluímos a obra. Por isso Deus sela com o seu selo, estabelece o seu selo, e Satanás não pode romper. Falando em selo, falando em 7º selo, uma jovem, quando ela vai se casar, ela tem um selo, ela é uma virgem, ela tem um selo, e ninguém pode romper esse selo. O único que pode romper esse selo é o seu esposo, é o seu marido. Ninguém pode violar essa jovem. Agora, o seu esposo, após o casamento, ele é que vai romper esse selo, vai descobrir os mistérios dessa moça. O único capaz de romper o selo da hora para nós é Cristo. Descobrir os segredos que há em nossos corações. Por isso ele chegava através do seu mensageiro, através do seu carteiro, e revelava os segredos dos corações das pessoas. Ele não revelava a pessoa. Ele não revelava a parte material da pessoa. Ele ia mais longe, ele ia mais fundo. Ele revelava o coração da pessoa. Porque o que nós cremos, o que nós pregamos, o que nós testificamos, não está no intelectual, está na alma. E a nossa alma é o trono de controle de Deus. Então, o selo significa uma obra terminada. Por isso, o 7º selo é Cristo, é Jesus. Porque ele veio selando. Ele selou, ele chegou e falou, essa obra terminou. Quando o carteiro entregou a sua última carta em 1965, dezembro de 1965, então ele recolheu o seu carteiro. Disse, a sua missão acabou, a sua obra terminou. E não tivemos a 8ª carta, a 8ª igreja. Tivemos 7 cartas, as 7 eras da igreja. E nós sabemos que cada era dessa, Deus enviou uma carta. E cada carta dessa havia um carteiro para entregar essa carta.
E nos nossos dias, a sétima era da igreja, a última carta enviada, endereçada à última era da igreja, é para nós hoje. O nosso carteiro veio. O irmão Branham não era mais nada menos do que um carteiro de Deus, enviando, trazendo a sua carta, trazendo a sua mensagem. O irmão Branham não é Cristo. Essa ilusão de que o novo nome de Jesus é Branham, isso é mais fraco do que canja de galinha de granja que morreu de peste suína. Não, o irmão Branham não é Cristo, o irmão Branham não é o Messias. Se o irmão Branham fosse Cristo, se o irmão Branham fosse o Messias, o anjo não tinha dito para ele assim: um dia ele virá a você e você será julgado pelo evangelho que você pregou. E quando ele viu aquela multidão, ele perguntou: mas quando a voz falou que eram seus, que era o seu povo, ele disse: mas são todos Branham? Ele disse: não são todos Branham. São aqueles que você guiaram a Cristo. Aí ele disse: então eu quero ver Jesus. Aí ele disse: não, mas Jesus você não pode ver, um dia ele virá a você. Ele disse: ele virá a você para te julgar. Mas como? Pedro vai ser julgado pelo que ele pregou? Vai. Paulo vai ser julgado pelo que ele pregou? Vai. Mas eu preguei o que Pedro e Paulo pregou. A multidão, numa só voz, ovacionou, gritando, dizendo, de felicidade: nisto nós estamos descansados. Então você tem que descansar, não é no que o grupo tal, grupo B, grupo C, grupo F diz. Você tem que descansar no que disse William Marron Branham. Ele é a nossa resposta para os nossos dias. Um dia nós teremos a felicidade também de olhar para ele e dizer: graças à sua mensagem, aqui nós estamos. Graças à sua fidelidade, nós aqui estamos. Graças ao compromisso que você teve para com a palavra e para com Cristo, nós estamos. Então, meus amados e preciosos ouvintes, quando nós apresentamos ao povo, quando nós apresentamos ao nosso público aquilo que não é nosso, mas aquilo que é de Deus, a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, descansa. Ele vai responder por isso. Se ele ensinou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38 estiver errado, ele vai responder. Se ele pregou a semente da serpente, ele vai responder. O que cabe a nós é crermos ou rejeitarmos. Nós não estamos aqui para outra coisa. É crermos ou rejeitarmos. Esse era o lema do Senhor Jesus Cristo. Quando ele ia curar alguém, quando ele ia libertar alguém, ele perguntava: tu crês? Quando ele chegava até o profeta de Deus para ser curado, liberto, irmão Branham disse assim: tu crês, isso será segundo a sua fé. Não a minha fé, mas segundo a sua fé. E agora, por que hoje nós não realizamos os grandes feitos que aconteceram no ministério do irmão Branham? Porque as pessoas não conseguem olhar para nós e crer no que nós pregamos. Isto é sétimo selo. Isto é revelação do sétimo selo. Esses dias, eu ouvi um comentário e eu sou muito, como se diz, não sou muito de entusiasmo. E nesse comentário eu ouvi uma frase que eu ouço desde quando eu era pequeno, em que da única coisa que nós temos certeza na vida é a morte. Eu disse: eu não. Eu não tenho certeza da morte, irmão Lucas? Não. Eu tenho certeza da vida. E sabe por que eu não tenho certeza da morte, irmão Lucas? Porque lá no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aqueles que ficarem vivos, não precederemos os que dormem. Então há uma promessa que alguém vai ficar vivo. Se Jesus voltar daqui 5 minutos, eu estiver vivo. Se ele voltar daqui 10 minutos, eu estiver vivo. Por que eu vou falar que a única coisa que eu tenho certeza é a morte? Não. A única certeza que eu tenho é da vida. É que Cristo, Jesus é vida. Aí o profeta de Deus vai na mensagem e de dizer aos meus discípulos, ele diz que lá havia Maria Madalena e Maria de Jesus, mãe de Jesus, caminhando para o túmulo, porque elas tinham uma convicção que aquela profecia de Jesus, que no terceiro dia ele se levantaria,
ela seria cumprida naquela manhã de Páscoa. O que ninguém mais creram. Aí o irmão Branham chega e ilustra uma dada o braço da outra e vai andando, conversando pelo caminho afora. E a Maria, mãe de Jesus, vira para Maria Madalena e fala para ela: escuta, irmã, quem vai tirar a pedra para nós? Quem vai tirar a pedra para nós? Não é muitos questionários que nós ouvimos hoje. O irmão Branham morreu e agora? O que nós vamos fazer? Quem vai pregar para nós agora? Devemos ficar com as fitas do irmão Branham? Devemos ficar só com os livrinhos do irmão Branham? E agora, o que vamos fazer? A Maria Madalena olha para Maria, mãe de Jesus, e disse: Deus cuidará. E ela estava tão certa, irmão Lucas, que quando elas chegaram no túmulo, elas viram que a pedra tinha sido removida. Elas olharam do lado, elas viram um homem de branco sentado sobre a pedra. Aí o profeta de Deus disse assim, que aqueles soldados estavam bebendo, comendo, e estavam desafiando a Deus. Dizendo: agora ele está lá embaixo no túmulo, com esta pedra monstruosa sobre o seu túmulo. Agora eu quero ver quem vai tirar esta pedra para ele. Aí o irmão Branham disse: mas de repente o anjo, há uma luz, o anjo do Senhor desce, aqueles homens assustam, caem desmaiados de medo. Elas não tiveram medo, elas não tiveram temor. E aquelas duas mulheres representam as duas igrejas, as duas oliveiras. Mas elas tinham fé de ressurreição no seu coração. Aí elas disseram que elas ouviam aquela luz brandar, aquele anjo sai de dentro daquela luz, houve-se um terremoto, aqueles soldados despertaram, que eles tinham desmaiado, eles saíram correndo de medo, porque são duas coisas. A pessoa que tem Cristo, ela tem fé e coragem. A pessoa que não tem Cristo, ela tem medo. Ela recua. E nesse momento, quando elas olham aquele anjo, aquele homem de branco sentado em cima da pedra, o túmulo já estava vazio, ele pergunta para elas: a quem buscais? A Jesus? Ele não está mais entre os mortos. E elas maravilhadas. Aí o anjo diz para elas: sai depressa, vai correndo, e ide dizer aos seus discípulos para encontrar com ele num lugar determinado. Você tem um lugar determinado para encontrar com Deus. Você tem um local marcado e determinado por Deus para você encontrar com Jesus. Eles falam para eles correr para Nazaré e nós nos encontrar, e ele os encontrará lá. Elas voltam correndo para dar a notícia. Aí o irmão Branham vem e diz: aquela pedra era o selo romano. O selo romano sobre o túmulo de Jesus, um selo que ninguém podia romper. Olha que coisa tremenda. Aquele selo, homem nenhum. O irmão Branham disse que precisava de 100 homens para mover aquela pedra. Aquele era o selo romano sobre o túmulo de Jesus, para evitar que Jesus ressuscitasse. Colocarem aqueles soldados pagãos, incrédulos, para vigiar o túmulo. Mas eles não suportaram o brilho da luz. O que faz com que as pessoas fujam de nós, o que faz com que as pessoas não queiram ter companheirismo conosco, é por causa do brilho. Não sou eu, não é você, não somos nós. Mas é o brilho da palavra de Deus em nós, faz com que as pessoas se afastem de nós. Muitos começaram esta caminhada conosco. Muitos caminharam com nós, mas eles não acreditavam que um dia haveria uma transformação em nós. Nós éramos simplesmente crentes normais como eles. Mas quando eles viram o brilho da luz em nós, viu a nossa transformação, eles se tratou de separar de nós, porque eles não podiam suportar o calor do fogo de Deus na vida do cristão. Nós descansamos, nós sabemos que esta é a verdade. Este é o selo de Deus. Este é o selo que sela os filhos de Deus. O Espírito Santo é o selo de Deus. A obra de Deus foi consumada e selada. O seu último carteiro saiu de cena. A carta já está na mão da esposa. Ela só tem que abrir e ler o conteúdo da carta, o que está escrito lá para ela.
E quando eu abro esta carta, e eu abro ela e começo a ler, eu choro, porque a primeira coisa que eu vejo lá é o meu nome no livro da redenção do Cordeiro de Deus. E não tem coisa mais gloriosa, mais gostosa do que você saber que você se encontra no livro da redenção do Cordeiro de Deus. Não tem coisa mais linda do que você abrir a palavra e você ver você dentro dela. Você vê o seu nome lá no livro da vida do Cordeiro. Outros, aqueles velhos patriarcas, profetas do passado, não tiveram esse privilégio. Mas eu, você, nós, está em nossas mãos, só depende de nós. Troca a lente do seu óculos para você enxergar melhor e você vai ver o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Você vai ver o seu nome no livro de redenção. A foto da nuvem é uma besteira para milhões de crentes dentro da própria mensagem. Mas faça o que o anjo disse para a irmã Brana fazer. Vira ela à direita e você vai ver. Às vezes nós queremos ver as coisas olhando do lado errado. Às vezes nós olhamos as fraquezas do irmão olhando do lado errado. Às vezes nós vemos a fraqueza da igreja olhando do lado errado, mas olha do lado correto, do lado direito, para você ver as qualidades que seu irmão tem, as qualidades que a sua irmã tem, as qualidades que a igreja tem. Deus te aperfeiçoa na fraqueza. E quando você é selado com o Espírito Santo, meu amado, minha amada, ninguém pode romper este selo. O profeta de Deus disse assim, o crente normal, o crente rastejante, ele pode ir até o quintal. O crente espiritual, ele pode ir até o segundo ato. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele vai até o terceiro ato. Aí ele entra porta dentro e as cortinas caem sobre as suas costas. Quando aquela cortina cai sobre as suas costas, o seu passado negro fica para trás, as suas delinquências ficam para trás, os seus erros, os seus pecados ficam para trás. Aí você entra e ele está sentado ali esperando por você para criar, fazer o seu trono no seu coração. Deus diz, é ali que Deus, o irmão Brando diz, é ali que Deus faz o seu trono no seu coração, quando você entra ato adentro, quando você entra no terceiro ato. Ele não vai fazer morada no seu coração no primeiro ato, nem no segundo ato, mas no terceiro ato, depois que você atravessar aquela porta, através daquelas peles que está cobrindo, aí ele faz morada no seu coração. Você não vai receber o batismo do Espírito Santo nem na primeira puxada, nem na segunda puxada. Mas na terceira puxada, se você suportar as pressões, você receberá o batismo com o Espírito Santo. Porque é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E é nesta fé, é nesta comunhão, é neste amor que nós nos dirigimos. Nós não somos críticos. Nós não estamos aqui para condenar, dizer que o nosso grupinho é o único salvo, não. Nós estamos aqui para compartilhar com todos aqueles que nos ouvem a graça, o amor e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus os abençoe a todos durante esta programação. Que a graça do Senhor, que você receba esta carta na sua mão e que você possa ler o conteúdo desta carta e encontrar o quê? O seu nome no livro de redenção. E Deus os abençoe. Nós estamos aqui na cidade de São João da Boa Vista, na rua, como que é o nome da rua aí, Manuca? Maria Joaçaba, número 3, no bairro Santa Rita, 5 minutos da área central de São João da Boa Vista, e nós estamos convidando a todos vocês a estarem conosco daqui a pouquinho, às 6h30. Você de São João da Boa Vista, vai de Grande do Sul, vai de Grande do Sul, Jiririco, de Iguaçu, Conchal, venha estar conosco, venha conosco para você descobrir mais
os mistérios de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E vocês que estiveram conosco na nossa programação, Deus abençoe a cada um de vocês. O meu abraço especial para o pastor Norivan Pimenta, lá em Francas, estado de São Paulo. Deus abençoe, meu irmão, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Norivan, sua família, seu ministério, seu trabalho, e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Também o meu abraço aqui para Marcelo Freitas, lá de Rio Claro. Deus abençoe, irmão Marcelo. Você prometeu que estará conosco qualquer dia e nós estamos ansiosos esperando a sua visita. E a todos vocês aí, minha sobrinha, meu sobrinho aí de Ibirité, Minas Gerais. Deus abençoe a todos vocês também. Rio Preto, minha prima, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos Antônio, Rio Claro, Deus abençoe. Neuza Moreira, Rio Claro, Deus abençoe. E todos vocês na graça, no amor, na comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom a todos!